Graças e paz lindos, você está no TED, o nosso tempo de edificação. O TED é a escola bíblica da igreja mais linda de São Paulo, que é a Casa do Oleiro Church, que fica na Avenida Nordestina, 4850, Vila Nova, Curuçá, São Miguel. Você que é da região, você que mora perto, está mais do que convidado a estar conosco para um momento de adoração ao nome do Senhor Jesus. Os nossos cultos acontecem de quinta-feira às 20 horas e domingo às 9 e às 18, e nós somos pastoreados pelo Bispo Marcos e Bispa Marcelina. Já quero pedir para você pegar o link desse estudo e compartilhar com quem você ama. Coloca aí no status do WhatsApp, no grupo da família, no grupo da sua comunidade de fé. Vamos criar juntos uma rede de estudo da palavra de Deus. O tema de hoje é um tema muito relevante para os nossos dias. Hoje nós iremos falar sobre 8 pilares de uma igreja não bíblica e vamos aprender junto a como combater essas características, esses pilares que nos afastam de viver a verdadeira e genuína vontade de Deus para as nossas vidas. As igrejas não bíblicas são marcadas por uma série de características que as afastam dos ensinamentos fundamentais das Escrituras. Nesse estudo, vamos explorar apenas 8 pilares que deixam à tona se uma igreja está alinhada com a palavra de Deus ou está fora de acordo com os padrões bíblicos estabelecidos nas Sagradas Escrituras. É claro que existem outras santas características, mas isso é um papel meu e seu de verificar se a comunidade de fé que nós fazemos parte ou a comunidade de fé que nós somos convidados a estar cultuando nela, se ela está dentro da vontade de Deus ou ela está totalmente desalinhada com as Escrituras Sagradas. Ao examinarmos cada um desses pilares, veremos como eles distorcem a verdadeira natureza da igreja e desviam os crentes do caminho da verdade, utilizando exemplos práticos, ilustrações bíblicas e versículos contrastantes, buscando compreender as consequências desses desvios e como combatê-los, reafirmando a centralidade das Escrituras e o chamado à santidade, à missão e ao amor fraternal, que são características fundamentais de uma igreja genuína. Essa análise não apenas expõe os erros, mas também oferece um caminho de retorno à fé genuína, baseando na palavra de Deus e no exemplo de Jesus Cristo. É um convite para que cada igreja e cada crente examine suas práticas e doutrinas à luz das Escrituras, buscando de viver de acordo com a verdade que liberta e transforma. E o primeiro pilar que nós iremos estudar de uma igreja não bíblica é uma igreja que tem a sua centralidade nas tradições humanas. Enquanto uma verdadeira igreja está preocupada com a centralidade das Escrituras, uma igreja não bíblica acaba centralizando sua doutrina nas tradições culturais. Essas igrejas tentam adaptar as suas doutrinas conforme as necessidades dos seus membros, esquecendo que uma verdadeira igreja não deve se adaptar ao jeito dos seus membros, mas deve fazer com que os seus membros se moldem em conformidade às Escrituras. Um exemplo prático disso é que muitas igrejas que não estão fundamentadas na palavra de Deus frequentemente têm que mudar as suas doutrinas quando essas suas tradições humanas são refutadas pela palavra de Deus. Elas se adaptam e criam novas versões da Bíblia, deturpando os ensinamentos fundamentais da fé cristã. Pela falta de embasamento bíblico fundamentado nas Escrituras dos apóstolos, muitas dessas igrejas ainda seguem tradições judaicas, guardando o sábado como um fundamento da salvação, não entendendo que não existe apenas um dia para o Senhor, mas todos os dias das nossas vidas são para Ele. Nas festas judaicas, por exemplo, eles não celebram como algo cultural, mas acreditando que as bênçãos destinadas ao povo alcançarão os adeptos dessas festas, esquecendo que todos os rituais, festas e leis foram concluídas, encerradas em Cristo Jesus, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17. E o impacto e consequência disso é que uma igreja não bíblica, ao fundamentar suas doutrinas em experiências individuais
ou em tradições culturais e não nas escrituras leva seus membros ao erro. Essa igreja frequentemente publica novas versões da Bíblia que divergem significadamente das versões anteriores, ajustando o texto para se adaptar aos seus ensinamentos heréticos, rejeitando outras versões da Bíblia, aceitando apenas a sua versão adulterada, fundamento a sua fé na antiga aliança, esquecendo que Cristo cumpriu com a lei, ensinando que o não cumprimento da lei pode levar ao inferno, ou que práticas como as festas judaicas são ordenanças essenciais para a bênção e para a salvação. Agora nós iremos falar a respeito de uma experiência individual que, se os discípulos não tivessem tomado cuidado, eles tinham criado uma seita, uma heresia, e até hoje iriam causar problema para o reino de Deus. Ela se encontra em Mateus capítulo 17, versículo do 1 ao 13. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levanta-se, não tenha medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, e até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro. Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já vem e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Essa ilustração é fantástica. Estava Jesus, Pedro, João e Tiago orando. E quando Jesus estava orando, ele foi transfigurado, e naquele momento apareceu Moisés e Elias para falar com ele. Quando os discípulos viram aquilo, fez uau! Vamos aqui criar 3 cabanas iguais, idênticas, para que quando Moisés e Elias aparecer para falar com Jesus, eles possam repousar aqui. Em outras palavras, os discípulos queriam colocar Moisés e Elias no mesmo patamar que Jesus, mas quando eles pensaram nisso, a voz do Deus Pai ecoou no céu: Jesus é o meu filho amado, em quem tenho eu prazer, ouçam-no. Ou seja, por mais incrível que foi Moisés e Elias, eles estão abaixo de Jesus, porque a Bíblia declara que diante do nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Agora tenta imaginar, irmãos, a heresia que Pedro teria construído se ele tivesse feito essas cabanas. Até hoje teriam pessoas adorando Moisés e Elias no mesmo patamar que nós adoramos a Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que somente a Jesus nós devemos adorar, que Ele é o único e suficiente Salvador, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você está vendo o perigo que pode acontecer quando a nossa experiência individual, por mais incrível que ela seja, mas se a gente não estabelecer ela de acordo com a palavra de Deus, a gente pode criar uma heresia em cima dela. É isso que acontece com essas igrejas não bíblicas. Ela pega a sua experiência individual e a transforma como um fundamento de fé para todas as pessoas. Ou então, por elas não querer perder membro, elas não modelam seus membros conforme as escrituras, mas elas moldam as escrituras conforme as vontades dos seus membros. E isso não é uma igreja que nós devemos estar. E a advertência bíblica que fala sobre isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim:
Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. A explicação aqui é que Paulo adverte contra ser levado por tradições humanas em vez de seguir os ensinamentos de Cristo ou da palavra de Deus. Marcos capítulo 7, versículo 8, também diz assim: negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. Até Jesus estava criticando ali os religiosos, porque eles estavam mais preocupados com as tradições humanas, culturais, do que com os mandamentos, do que a Escritura fala, com aquilo que Deus pede para a gente fazer. E isso é um grande perigo quando a igreja sai da centralidade das Escrituras e se preocupa com as tradições culturais. E como vamos combater isso? Para combater a centralidade nas tradições humanas, é essencial que a igreja e seus membros leiam e vivam a Bíblia, fazendo dela sua regra de conduta e fé. Devemos seguir o exemplo dos bereanos, que examinavam diariamente as Escrituras, para ver se aquilo que o apóstolo Paulo falava estava de acordo com a palavra de Deus. Uma igreja centralizada na palavra divide a responsabilidade de leitura e aplicação das Escrituras, incentivando uns aos outros a viver conforme os ensinamentos sagrados. E o nosso próximo pilar a respeito de uma igreja não bíblica é uma igreja que falta discernimento espiritual. Uma igreja que não é bíblica frequentemente carece de discernimento espiritual, aceitando falsos ensinos e práticas que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Isso ocorre porque não há um compromisso sério com a verdade bíblica e o discernimento espiritual é substituído por opiniões humanas e emoções. E o ensinamento prático disso é que muitas vezes essas igrejas aceitam e promovem líderes e ensinamentos que são populares, mas que desviam da verdade bíblica. Eles podem ser atraídos por modismo e novas doutrinas que prometem prosperidade ou bem-estar sem exigir arrependimento ou obediência a Deus. E o impacto e consequência de uma igreja que não tem discernimento espiritual é a aceitação de heresias e falsos profetas, confusão entre os membros sobre o que é verdade e o que é um erro, uma fé superficial que não resiste às provações. Quando nós somos tratados por uma igreja, quando nós fazemos parte de uma comunidade de fé que não está centralizada nas Escrituras, mas está apoiando a sua fé nas tradições culturais e sem discernimento espiritual, nós temos uma fé superficial. E é por isso que hoje existem mais crentes desviados do que dentro da casa do Senhor, porque um dia foi apresentado um falso evangelho para ela que não está de acordo com a palavra de Deus. E aí, passando o tempo, ela vendo os problemas, as situações acontecendo na vida dela, elas desviaram. Acontece muito. Quantos aqui já não ouviu? E eu quero que você coloque nos comentários que a partir do momento que você aceitar a Jesus, os seus problemas iriam acabar. E você viu que isso é uma grande mentira, porque quando você aceitou a Jesus, parece que os problemas aumentaram. Isso é uma igreja não bíblica, com ensinamento superficial a respeito da palavra do Senhor. E é por isso que nessa igreja há um volume muito grande de pessoas entrando e saindo, porque o evangelho apresentado lá não é um evangelho que está de acordo com a palavra de Deus. E a ilustração bíblica que nós iremos falar sobre isso está em 1 João, capítulo 4, versículo 1 e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 13. Vamos ler? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vamos ler o outro texto? Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos em um só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há entre vós divisões. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido?
Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Aqui é incrível, irmão. Tá tendo uma divisão entre a igreja de Corinto, uma igreja que tinha muitos dons, porém era uma igreja que não tinha maturidade espiritual e por conta disso era levada por qualquer vento de doutrina. Eles tinham os seus preferidos na hora da pregação, na hora de cantar. Em outras palavras, quando os membros de Corinto chegavam no culto e via que quem iria pregar era Apolo, eles saíam porque eles preferiam Paulo. Quando Paulo iria pregar, eles saíam porque eles preferiam Apolo. Ou seja, eles estavam fundamentados a fé dele em experiências, em pessoas, mas eles não estavam acreditando em Cristo. E aqui Paulo estava advertindo que uma verdadeira igreja, ela tem a sua essência de fé em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. E as advertências bíblicas a respeito disso está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. A explicação aqui é que Paulo instrui os crentes a testar tudo e reter o que é bom, enfatizando a importância do discernimento. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A explicação aqui é que o autor de Hebreus fala sobre maturidade espiritual, que vem com a prática do discernimento. E como nós iremos combater isso? Para combater a falta de discernimento espiritual, é vital que a igreja se dedique ao estudo profundo da Bíblia e ao desenvolvimento de uma vida de oração e dependência do Espírito Santo. A liderança deve ser criteriosa na escolha de ensinamentos e práticas, sempre submetendo tudo à luz das Escrituras, entendendo que a opinião alheia sem um contexto bíblico e sem fundamento de fé cristã não serve como prática de vida e comunhão da igreja e dos seus santos. Em outras palavras, a nossa opinião não é verdade absoluta, mas a Bíblia é. E glória a Deus por isso, irmãos. Vamos falar agora sobre o nosso terceiro pilar de uma igreja não bíblica, é a falta de envolvimento com a missão de evangelizar. Uma igreja não bíblica frequentemente ignora ou minimiza a importância de evangelizar e cumprir com a grande comissão de Jesus. Ao invés de alcançar os perdidos com o evangelho, essas igrejas podem focar exclusivamente em atividades internas, entretenimento ou prosperidade material. Os seus eventos são somente focados em trazer o público para a sua igreja e não pensando no evangelho como um todo. Para eles vale mais a placa do que o reino de Deus. Os seus membros são apenas números e não são contados como vidas, esquecendo que a verdadeira igreja não é a estrutura, mas as vidas que estão dentro dessa estrutura. E um exemplo prático disso é que muitas igrejas não bíblicas organizam eventos grandiosos e atraentes, mas sem qualquer esforço real para pregar o evangelho e trazer as pessoas à salvação. Elas podem enfatizar o crescimento numérico e financeiro do que o crescimento espiritual e o discipulado de novos membros. Ou seja, são igrejas que estão cheias de pessoas vazias de Deus. Não é um crescimento saudável, mas são igrejas inchadas porque elas não apresentam o verdadeiro evangelho que transforma, que traz vida e faz a pessoa viver em conformidade à palavra de Deus. E o impacto e consequência disso é a falta de crescimento genuíno da igreja, a perda do propósito e direção divina, a desconexão com a sociedade em que ela foi plantada e o mundo ao redor. Ou seja, nós como igreja, nós fomos chamados para sermos relevantes no lugar que nós fomos plantados. Se a nossa igreja não está sendo relevante para a sociedade que nós estamos plantada, algo precisa ser mudado, algo precisa ser transformado para que isso venha a acontecer. Não pode uma igreja brigar com seus vizinhos.
Deixa eu falar uma coisa para você, se você faz culto depois das 10 horas, o seu vizinho reclama, o seu vizinho não está sendo usado pelo diabo, ele está usando a lei que é a favor dele, que ele tem o direito ao descanso. E não importa que ninguém vai no fluxo lá reclamar, porque o fluxo vira 5 horas, nós somos diferentes. E como servos de Deus, representantes do reino, nós temos leis humanas aqui para obedecer. E uma dessas leis é sobre ordem e decência. A ilustração bíblica a respeito disso é Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Ou seja, nós devemos sair para fora. O grande chamado de uma igreja genuína é sair para fora, largar as 4 paredes e pregar o evangelho, ensinar a toda pessoa a respeito do amor, a respeito da salvação, a respeito de viver uma vida em conformidade com as palavras, deixar de ser inimigo de Deus e tornar amigo de Deus, crendo que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Vou falar aqui a respeito de algumas advertências bíblicas a respeito de uma igreja que precisa evangelizar. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A explicação aqui é que Jesus ordena que os seus seguidores preguem o evangelho a todos, sem exceção. Romanos capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? A explicação aqui que Paulo destaca a importância do envio e a pregação do evangelho para que todos possam crer. E como vamos combater isso? Para combater a falta de envolvimento com a missão de evangelizar, a igreja deve reavivar o seu compromisso com a grande comissão. Isso envolve treinar e encorajar seus membros a compartilhar o evangelho uns aos outros, apoiar missões e estar ativamente envolvidos em alcançar a comunidade com o amor de Cristo, promovendo laços afetivos entre a comunidade de fé e a sociedade em que ela está plantada, através das obras sociais, focando em cuidado físico, pessoal, financeiro e espiritual. Agora nós iremos falar sobre o 4º pilar de uma igreja não bíblica, que é uma igreja que está focada nos ensinamentos de prosperidade material. Mas antes da gente continuar, já que nós estamos chegando na metade do nosso estudo, eu quero ver a sua reação a respeito do que nós estamos falando agora, se a sua comunidade de fé está de acordo com a palavra de Deus, ou você já viu se tem alguma coisa nela que precisa ser mudada. E essa é a nossa intenção aqui nesse estudo, é trazer à tona a genuína igreja dos primórdios bíblicos, para que nós possamos viver a boa e perfeita vontade de Deus, representando o seu reino na terra, com a grande comissão de ensinar o evangelho que liberta, que transforma e que principalmente traz salvação aos perdidos. Então vamos para o nosso próximo pilar, que é foco nos ensinamentos de prosperidade material. Uma igreja não bíblica frequentemente promove a teologia da prosperidade, ensinando que Deus quer que todos os cristãos sejam materialmente ricos e que a falta de prosperidade é um sinal de falta de fé. Este foco desproporcional em riquezas materiais desvia os crentes dos verdadeiros valores do evangelho. Algumas igrejas até dizem que a sua vida financeira é reflexo da sua vida espiritual e que se você estiver bem com Deus, você vai ter uma vida financeira estável. Isso é um absurdo, irmão, e eu tenho certeza que você já ouviu isso em algum lugar. Aqui também a gente vê uma falsa honra, onde você é obrigado a participar de rateios excessivos, com gastos exorbitantes com presentes para a liderança dessas igrejas, usando deturpadamente a frase que a unção que você honra
é a unção que você atrai. E o impacto e consequência disso é que os ensinamentos de prosperidade material resultam em uma desilusão e frustração entre os crentes que não experimentam a prometida prosperidade, desvio do foco nas verdadeiras riquezas espirituais, um cristianismo superficial centrado em benefícios temporais. Se a sua comunidade de fé, ou se a igreja que você foi convidado a participar ainda em um culto, se ela fala mais sobre bens materiais, sobre prosperidade, do que salvação, do que a cruz de Cristo, ali não é um lugar para você habitar. Se ali ensina uma barganha com Deus, uma troca com Deus, que você dá 100, você vai colher 1000, saia desse lugar, irmão, porque esse lugar não é um lugar para você estar. E a nossa ilustração bíblica está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muito sofrimento. Essa advertência mostra o perigo de colocar a riqueza material acima da nossa fé em Deus. Toma cuidado com isso, irmão. A verdadeira essência do evangelho não é te deixar rico de coisas materiais, mas é suprir o vazio do seu coração, o abismo que está no seu coração com a presença de Cristo. É fazer você viver as bênçãos celestiais que estão preparadas para vocês. Pedro, ele declara que se nós esperarmos algo do Senhor somente nessa vida, nós somos mais do que miseráveis. Ou seja, mesmo que Deus não dê todos os desejos do nosso coração, que é enganoso, ainda assim nós temos motivo suficiente para continuar acreditando e adorando o nome do Senhor. E as advertências bíblicas a respeito disso está em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21, que diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Jesus nos ensina a focar nas riquezas espirituais e não nas materiais. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 13 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contentemente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A explicação aqui é que Paulo demonstra contentamento em todas as situações, confiando em Cristo, não em riquezas materiais, segundo aquele louvor: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ou seja, em todos o tempo, em todos os motivos e situações, ainda encontramos razões para louvar e adorar o nome do Senhor. E como vamos combater uma igreja que está centralizada, focada na prosperidade material? Para combater os ensinos de prosperidade material, é crucial que a igreja volte ao ensinamento bíblico sobre o contentamento, generosidade e a verdadeira riqueza espiritual. Os líderes devem enfatizar o chamado de Jesus para seguir a Deus de todo o coração, independente da circunstância material. Verificar sobre o conteúdo pregado no altar. Se a sua comunidade de fé fala somente de bens materiais, conquistas, coisas terrenas, do que a cruz de Cristo, o plano da salvação, infelizmente este não é um lugar para você pertencer. O nosso quinto pilar agora de uma igreja não bíblica é uma igreja que tem muito autoritarismo e abuso de poder. Em uma igreja não bíblica é comum que os líderes exerçam autoritarismo e abuso de poder sobre os membros, utilizando o medo e a manipulação para manter o controle. Este comportamento é contrário aos exemplos de liderança servil mostrada por Jesus. Já vimos alguns casos que a palavra do líder é colocada
acima da palavra de Deus. Coisas normais da vida, as corriqueiras, precisam passar pela liderança para ver se tem aprovação ou não. Existem algumas igrejas que forçam seus membros a limpar a casa, até forçam casamentos e fazem pessoas saírem dos seus empregos, tudo isso em favor de benefício da igreja. Isso e em outros absurdos nós encontramos numa igreja que tem autoritarismo e poder. E o exemplo prático disso: líderes autoritários podem impor regras e doutrinas estritas, exigir obediência cega e punir severamente qualquer resistência ou questionamento. Eles frequentemente se colocam acima dos outros, buscando seus próprios interesses em relação ao bem-estar da congregação. O exemplo de uma igreja não bíblica com autoritarismo e abuso de poder é que ela foca intensamente em falar sobre cobertura espiritual, deturpando o verdadeiro sentido da frase e fazendo com que os seus membros fiquem com medo e, por conta disso, obedecem cegamente essas lideranças. Isso cria uma prisão espiritual onde as pessoas se tornam reféns de uma falsa doutrina e são manipuladas pelo medo de fazer o que os líderes querem. Outro ponto de abuso é quando uma igreja faz culto em homenagem à liderança, tirando o verdadeiro foco de uma igreja, que é fazer culto ao Senhor Jesus Cristo. E o impacto e consequência disso é que o autoritarismo e o abuso de poder, ele faz feridas emocionais e espirituais em todos os membros. Um ambiente de medo e controle ao invés de um ambiente de amor e liberdade. Desvio da verdadeira missão da igreja de servir e amar uns aos outros, e nós começamos a trocar o nosso amor por Jesus Cristo pelo medo da nossa liderança. Nós não fazemos mais as coisas por amor à palavra, por amor ao reino, mas por medo de ser punido pela liderança que está servindo para nós. O líder, irmão, ele tem autoridade espiritual sobre a sua vida e nunca emocional. Tome cuidado com isso. Eu quero repetir essa frase para você e eu vou colocar ela inteira aqui. O líder tem autoridade espiritual e não emocional sobre a sua vida. A ilustração bíblica está em Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. Vamos ler? Jesus chamou os 12 e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate para muitos. Em outras palavras de Jesus, o líder está para servir e não ser servido. Olha só as advertências bíblicas a respeito disso. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. A explicação aqui é que Pedro instrui os líderes e os seus pastores a ter cuidado, a ser exemplos e não dominadores do povo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os seus outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é o dos outros. A explicação aqui é que Paulo exorta a humildade e o cuidado mútuo em contraste com o autoritarismo, ou seja, cuidado com uma liderança que fala muito daquilo que ela faz. Ah, eu fiquei no monte orando por você. Ah, eu estou jejuando pela sua vida, e isso cria uma barreira, uma prisão espiritual para que você não saia daquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Se aquele lugar não está pregando o verdadeiro evangelho, se a sua comunidade de fé está falhando na centralidade das escrituras, ali não é um lugar para você estar. Ou se o seu pastor é um grande homem de Deus, prega o evangelho, mas ainda ele tem um abuso de autoritarismo e poder sobre as suas ovelhas, ali também não é um lugar para você ficar. E você precisa achar normal procurar outro lugar para você estar, um lugar sadio, de pessoas que não estão doentes e sendo manipuladas
por algo que não é o evangelho, que não é a palavra de Deus. E aí a gente vai continuar os temas falando como podemos combater isso. E como podemos combater uma igreja cheia de autoritarismo e poder sobre as pessoas? Para combater o autoritarismo e o abuso de poder, a igreja deve promover uma liderança baseada nas Escrituras, no serviço e na humildade, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Os líderes devem ser transparentes, acessíveis e prestar contas, criando um ambiente de confiança e respeito mútuo. Eles não devem agir como donos da igreja ou dos seus membros, mas devem dar liberdade da escolha aos seus líderes e membros, respeitando suas decisões, inclusive quando essas optarem por deixar a comunidade de fé. Além disso, é essencial promover a participação ativa da congregação nos processos decisórios e promover um espírito de colaboração e unidade entre a igreja. A educação continua sendo um princípio bíblico e a prática de uma comunicação aberta também são fundamentais para garantir que a igreja permaneça em um lugar de crescimento espiritual e não somente dos seus líderes, mas de toda a comunidade de fé. E agora nós vamos para o nosso sexto pilar de uma igreja não bíblica. É uma igreja que foca excessivamente nas experiências espirituais. E aí, lindos, estão gostando do conteúdo? Tá gostando do estudo? Já compartilhou com quem você ama, com aquela pessoa que você sabe que está vivendo numa prisão espiritual? Essa é a hora. Vai lá, compartilha com ela, fala, olha, Deus quer trazer uma palavra sobre a sua vida, um direcionamento para que você venha ter a sua vida transformada. Agora vamos continuar aí no nosso sexto pilar, que é o foco excessivo em experiências sobrenaturais. Uma igreja não bíblica pode colocar um foco desproporcional em experiências sobrenaturais, sinais e maravilhas, em vez de uma fé sólida baseada na palavra de Deus. Isso pode levar os seus membros a buscar constantemente experiências sobrenaturais, emocionais, ao invés de um relacionamento profundo e genuíno com a palavra de Deus. E o exemplo prático disso é que essas igrejas frequentemente promovem encontro, onde o objetivo principal é a manifestação de milagres e fenômenos sobrenaturais, em vez do ensinamento sólido das Escrituras e do verdadeiro crescimento espiritual dos seus membros. É o famoso culto da revelação, culto da libertação, culto da prosperidade, cura interior, que estão totalmente desalinhados com a palavra de Deus. E o impacto e consequência disso é que o foco excessivo em experiências sobrenaturais cria uma superficialidade de fé, com os crentes buscando emoções em vez de viver a transformação de vida. A desilusão e dúvida quando as experiências sobrenaturais não ocorrem. Desvio da verdadeira mensagem do evangelho. Você sabia que o maior profeta nascido entre homens não teve nenhuma manifestação de milagre sobrenatural sobre a vida dele, mas ele teve o encargo de preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se João Batista tivesse medido seu ministério por conta das experiências sobrenaturais, ele ia ter um ministério fracassado, mas ele entendeu o seu chamado, e é isso que a gente precisa entender, que uma igreja bíblica, uma igreja fundamentada nas Escrituras, ela não busca apenas milagres e maravilhas, mas ela vive aquilo que a palavra de Deus, e eu quero deixar uma frase aqui para o seu coração. Não quero ser sobrenatural demais achando que tudo depende de Deus, mas também não quero ser natural demais achando que tudo depende de mim. A gente precisa ter um equilíbrio nas nossas vidas. Nós não podemos achar que tudo vai vir de Deus. Que aquilo que também nós podemos fazer, a gente tem que fazer. Nós acreditamos em milagre. A Bíblia diz que os milagres seguirão aos que crê, não os que crê seguirão os milagres. E é por conta disso que uma igreja genuína, ela ensina os seus membros a ter uma maturidade cristã centralizada nas Escrituras e não nos milagres, naquilo que é sobrenatural. Se acontecer, a gente glorifica ao Senhor. Se não acontecer, a gente
te dar glória do mesmo jeito. E a ilustração bíblica a respeito disso está em Mateus capítulo 12, versículo 39. E ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Jesus enfatiza aqui que a fé não deve depender de sinais e maravilhas, mas de um compromisso com a verdade de Deus, com um compromisso com a palavra e uma vida íntima com aquilo que Deus ama. E as advertências bíblicas a respeito disso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Aqui Paulo ensina que a vida cristã é baseada na fé e não nas experiências visíveis. João capítulo 20, versículo 29, disse-lhe Jesus: por que me vistes, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. A explicação aqui de Jesus destaca a bênção de crer sem depender de ver sinais e maravilhas. Tem uma frase do Augusto Nicodemos que eu amo muito, que a verdadeira fé é quando você ora e parece que não tem ninguém na outra linha. A verdadeira fé é quando você ora e parece que Jesus não responde. A verdadeira fé é quando você ora e os seus pedidos são negados por Jesus e você tem que continuar crendo. Ou seja, a fé não é por vista, a fé não é por sentimento. A fé que Deus está ouvindo a sua oração não é baseada no arrepio, mas numa vida de intimidade, numa vida na certeza que estamos centralizados nas Escrituras e fazendo aquilo que Deus pede. E como vamos combater uma igreja que está baseada no foco sobrenatural? Para combater o foco excessivo em experiências sobrenaturais, a igreja deve promover uma fé madura e equilibrada, centrada na palavra de Deus e na transformação pessoal através do Espírito Santo. Enfatizar o crescimento espiritual e a obediência a Deus em todos os aspectos da vida. Isso é essencial para fazer os seus membros entenderem que a verdadeira fé não depende de um sinal, de arrepio ou qualquer outro fenômeno, mas somente da obediência e cumprimento da palavra de Deus. E agora nós iremos falar sobre o nosso sétimo pilar de uma igreja não bíblica, é uma igreja que está com compromisso ao relativismo moral. Uma igreja não bíblica pode adotar um compromisso com o relativismo moral, onde as verdades absolutas da Bíblia são comprometidas em favor de normas culturais e pessoais. Isso resulta em uma visão distorcida do pecado e da santidade, onde o certo e o errado são definidos por conveniência pessoal e social, esquecendo que a lei apresenta leis e mandamentos que são considerados universais e imutáveis, que se aplicam a todas as pessoas, independente da cultura ou contexto. O relativismo moral, por outro lado, nega a existência de tais normas universais. São pessoas querendo atualizar a Bíblia, são pessoas querendo moldar a palavra de Deus. Aquilo que era pecado já não é mais pecado mais. Sabe por que que é? Porque antes o contexto, antes as pessoas pensavam dessa tal forma, agora já é diferente. Todo ensinamento fora do contexto bíblico precisa ser anulado do meio de nós. E um exemplo prático a respeito disso é que essas igrejas frequentemente evitam pregar sobre temas difíceis, como pecado, arrependimento e julgamento, preferindo mensagens que não ofendem e que se alinham com os valores seculares da sociedade. Elas podem tolerar comportamento que a Bíblia condena, promovendo uma falsa ideia de inclusão e aceitação. Outros impactos e consequências a respeito disso é a confusão sobre o que é verdade e o que é erro, perda do senso da santidade e do chamado para viver uma vida separada para Deus, uma fé superficial que se conforta com o mundo em vez de transformá-lo, ou seja, uma igreja que se adequa ao mundo. O relativismo moral questiona a existência de uma verdade absoluta, enquanto a Bíblia proclama que a verdade é eterna e imutável. Em outras palavras, uma falsa igreja está mais preocupada com seu conforto emocional, com seu conforto diante do seu pecado, fazendo você esquecer a vontade de Deus e viver
uma vida superficial, numa fé rasa, sem comprometimento com a palavra de Deus e com o reino de Deus. Outras advertências bíblicas estão em Romanos capítulo 12, versículo 2, e eu amo esse versículo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. A explicação aqui é que Paulo exorta para a gente não se conformar com os padrões humanos, mas ser transformado pela verdade de Deus, ou seja, uma verdadeira fé, uma verdadeira igreja baseada nas Escrituras. Ela confronta os seus pecados e faz com que você os abandone e vive a verdadeira vontade de Deus sobre a sua vida. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A explicação é aqui que Paulo encoraja a firmeza da verdade e crescimento espiritual, evitando engano e relativismo. E como vamos combater isso? Para combater o relativismo moral, a igreja deve se comprometer com os ensinamentos claros e absolutos da Bíblia. Isso envolve pregar toda a verdade de Deus, mesmo quando é impopular, e viver uma vida de santidade que reflete o caráter de Cristo em nós. Quando deixamos de pregar a verdade com medo daquilo que podem falar, estamos fraudando com essa verdade e principalmente deixando de ser uma comunidade firmada na palavra. Ei, não importa se dói, não importa se a igreja não vai aceitar os ensinamentos, se for a palavra de Deus e precisar ser pregado, nós devemos pregar, e não importa as consequências disso. Uma verdadeira igreja não está preocupada com aquilo que o mundo vai dizer, mas está preocupada em defender a centralidade das Escrituras. Estamos chegando no nosso último tópico, que é a falta do amor e comunhão. Estamos chegando no nosso último pilar desse estudo e eu quero perguntar para você, como está sendo esse estudo para você? Eu tenho certeza que Deus está falando com você e eu tenho certeza que esse estudo precisa alcançar mais vidas. Por isso, compartilha aí, irmão, ajuda a gente a chegar ao maior número de pessoas. Já começa a agradecer ao Senhor, porque nós fazemos parte de uma igreja que está centralizada na palavra de Deus. Nós não somos uma igreja perfeita, mas nós estamos buscando a perfeição que há em Cristo Jesus. E o 8º pilar de uma igreja não bíblica é uma igreja que falta o amor e a comunhão. Uma igreja não bíblica carece do amor genuíno e da verdadeira comunhão entre seus membros. Em vez de cultivar um ambiente de apoio mútuo e encorajamento, essas igrejas frequentemente se tornam frias, competitivas e divididas por conflitos e facções. Eles tendem a promover disputa entre os ministérios e a tratar as pessoas conforme a sua utilidade, sem considerar a essência e o valor de cada um. Nessas igrejas, as pessoas são frequentemente usadas sem um comprometimento genuíno com as suas vidas, sendo descartadas quando já não há mais utilidade para que elas possam ser usadas. E por incrível que pareça, algumas pessoas até criam barreiras para o crescimento dessa igreja, para que elas não venham perder o espaço naquilo que elas fazem. Elas tratam pessoas como um concorrente e não como uma ajudadora, uma facilitadora para a proclamação do evangelho. A comunhão se restringe apenas às atividades da igreja, e quando se reúne é apenas um grupo específico, sem abrir espaço para as novas interações. E o impacto e consequência de uma igreja que falha no amor e na comunidade é que os seus membros são isolados e eles se sentem desamparados. Uma comunidade de fé que não reflete o amor de Cristo. Há divisões, conflitos internos que minam a unidade da igreja. Eu quero deixar uma frase para o seu coração aqui. Valoriza quem ama a sua essência e não a sua utilidade. E a ilustração bíblica a respeito disso está em João capítulo 13, versículo 34 e 35. O novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem
uns aos outros. Ou seja, se o lugar que você está ama mais a sua utilidade do que a sua essência, ali não é um lugar para você estar. Uma comunidade de fé centralizada nas Escrituras, ela exala o amor de Cristo por todos. E as advertências bíblicas a respeito disso está em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A explicação aqui João destaca que o amor é uma marca fundamental aos nascidos de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42, 46 e 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. A explicação aqui é que a igreja primitiva exemplificou comunhão e amor, resultando em um crescimento espiritual e numérico. Uma igreja verdadeira foi chamada para amar, para servir uns aos outros. Se a dor do seu irmão não causa desconforto em você, algo está errado em nossas vidas e nós precisamos mudar isso urgentemente. E como vamos combater isso? Para combater a falta de amor e comunhão, a igreja deve cultivar intencionalmente um ambiente de amor fraternal e apoio mútuo. Isso envolve criar oportunidades para os membros se conhecerem, servirem uns aos outros e crescerem junto na fé, refletindo o amor de Cristo em todas as interações. Uma igreja que ama é uma igreja que une. Uma igreja que une é uma igreja que exala o amor de Cristo. E assim chegamos no fim desse estudo e eu quero glorificar a Deus pela sua vida que ficou até agora comigo e pedir para que o Senhor te abençoe. Quero te falar que essa aula vai ficar gravada e você pode acompanhar, rever os tópicos para que cada vez mais nós possamos aprender. Você que tem a sua dúvida, você que ficou curioso ou discordou de alguma parte, deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo. Eu quero louvar ao Senhor pela sua vida e dizer que Jesus te ama e te quer bem. Até o próximo estudo, lindos. Tchau!